O que fazer se eu errar a cor da base da cliente? Esse é o tema do nosso Falando de Maquiagem de hoje. Sejam muito bem-vindas a esse episódio. Aqui nós discutimos estratégias para que você se torne maquiadora segura, fazendo make que suas clientes vão amar, mesmo sendo iniciante. E o tema do nosso episódio do Falando de Maquiagem de hoje é esse: se eu errar o tom da base da minha cliente, o que eu faço? E eu sei o quanto é desesperador a gente errar o tom da base da cliente. Por que eu sei? Porque aconteceu muito comigo, né? Eu errei muito o tom da base da cliente. Só que hoje a gente vai aprender o que eu devo fazer se isso acontecer. Porque isso vai acontecer, gente. É uma coisa que as pessoas esperam quando aprendem maquiagem, né? Principalmente colorimetria, é de acertar o tom da base da cliente de primeira. Tipo assim, olho pra cliente e eu sei exatamente qual é o tom da base dela. Isso não vai acontecer nunca. Não é que nunca, né? Mas às vezes acontece, assim, de primeira eu acertar o tom da base da cliente. Mas, na grande maioria das vezes, não é assim. Na grande maioria das vezes, a gente precisa testar mais de uma base, a gente precisa fazer mistura uma base com a outra, a gente precisa, às vezes, colocar as cores primárias, colocar um pouquinho de branco, enfim. Várias coisas a gente pode fazer pra alterar a cor da base, o tom, o subtom. A gente vai falar sobre tom e subtom hoje, vai falar sobre muita coisa que realmente vai fazer diferença na vida de vocês. Mas não esperem sempre acertar de primeira a cor da base da cliente. Isso não acontece. Não na maioria das vezes, né? A maioria das vezes eu testo uma base, testo outra base, faço misturinhas e vou testando até que eu encontro o tom da base da cliente. Virei até a câmera aqui. Por mais que... Vou botar um filtro pra me ficar um pouquinho mais bonita. Por mais que a gente tenha experiência na maquiagem, né? Eu tenho tantos anos de maquiagem. Isso não vai fazer tu acertar o tom da base da cliente de primeira. Que vai... a experiência, né? O aprendizado correto, o que ele vai fazer contigo? Ele vai te tornar melhor, né? Vai treinar o teu olhar, a gente vai falar sobre isso também. Ele vai te fazer... eu tô entendendo que essa base ficou amarela demais pra cliente. O que eu devo fazer? Isso é o que a colorimetria, é o que o conhecimento vai te trazer, é o que o conhecimento dessa live de hoje vai te trazer, tá? Porque não existe conto de fadas, não existe uma fórmula mágica pra gente acertar o tom da base da cliente. O que existe é conhecimento, que é o que vocês vão ter hoje, testar e saber o que tá acontecendo ali. Se ela tá escura realmente ou se ela tá muito amarelada, porque tem diferença, tá? Às vezes a gente coloca uma base na cliente e a gente pensa que ficou escura, mas talvez não é escura. Talvez ela ficou laranja demais. Talvez ela ficou amarela demais. Esverdeada demais. A gente vai aprender tudo isso aqui hoje, tá? E por que eu acho importante, né? A gente, de início, sou maquiadora iniciante, por que eu preciso aprender de tom e subtom? Não, primeiro eu vou falar outra coisa. Primeiro eu vou falar o que é tom e subtom, né? Não adianta eu falar isso aqui sem falar o tom e subtom. Quando a gente pensa em base errada, a gente sempre tem que ver o tom e o subtom. Porque igual eu tava falando pra vocês, deixa eu mostrar aqui, ó. Essa base aqui, ela está com o subtom errado. Não é a tonalidade da base não, tá? A tonalidade da base está correta. O que foi errado aqui? Foi colocado uma base amarela demais para cliente. Aqui já não. Aqui a gente tem um erro de tom. Dá uma olhadinha no pescoço e no rosto dela. É o mesmo subtom a base, porém ela está com um tom mais claro. Mas só para ficar bem claro aqui. O que é tom e o que é subtom de pele? Tom é muito fácil. Claro, médio e escuro. São essas três tonalidades que todas as pessoas têm. Eu olho pra mim, eu consigo ver que eu sou uma pessoa clara. Aí eu tenho pessoas mais claras que eu, inclusive, né? Consigo olhar para outras pessoas e ver que ela tem uma tonalidade média e para outras uma tonalidade escura. Muito fácil. Agora que vem um negócio que muita gente não fala, que é o subtom. Uma pessoa, tanto ela clara, quanto ela média, quanto ela escura, ela pode ter os subtons, que são o frio, o quente, o oliva e o neutro. Aí, então, uma pessoa clara, ela pode ser oliva, neutra, rosada, né? Quente ou fria. Uma pessoa média também, ela pode ser quente, fria
oliva e neutra. E uma pessoa escura também. Uma coisa que a gente sempre, que eu ouço falar, né? Quem tem tonalidade de pele escura ou pele negra é amarelada. Não. Nem toda pessoa de tonalidade escura tem a pele quente, né? O subtom quente, que é o amarelado. Elas podem ter o subtom mais esfriados, mais azulados. Então, quando eu olho para uma pessoa, que eu vou testar a base nela, né, hoje, com o treino, né, com o conhecimento que eu já adquiri, eu consigo olhar para uma pessoa e identificar de cara qual o subtom da pele dela. Mas quando a gente está no início da carreira, eu sei que é um pouco mais complicado. Talvez eu vou mostrar depois aqui umas bases para vocês, tá? Eu vou mostrar a base, vou ensinar a alterar tom e subtom aqui. Então não é uma live muito comum, tá? Não vou simplesmente ensinar vocês a testarem a base na cliente aqui e deu. Não, eu vou ensinar vocês a alterar tom e subtom de base. Quando eu olho para uma cliente, eu já sei. Só que quando eu tava no início da carreira, não era assim. Então o que eu fazia? Eu testava. É o que eu aconselho a maquiadora iniciante a fazer. Eu pego, por exemplo, aqui eu tô com duas bases, tá? Eu tô com uma mais amarelada e uma mais rosadinha, depois eu vou mostrar pra vocês. Eu aconselho a testar essas duas bases na cliente, uma mais rosada e uma mais amarelada. Pra quê? Pra eu poder identificar se esse amarelado tá bom, se esse rosado tá bom, se não tá, se talvez eu precise neutralizar essa cor, talvez esteja amarelo demais, talvez seja rosado demais, talvez não seja nenhum dos dois e seja uma pele mais oliva. Então, eu sempre gosto de testar no começo, né, da carreira. Assim, tô começando agora, testa, porque isso vai, além de te ajudar a escolher a melhor cor da base da cliente, vai te ajudar a treinar o teu olhar, que é muito melhor, porque vai te trazer um resultado lá na frente. Porque lá na frente, tu vai olhar para uma cliente e vai dizer assim, eu vou pegar minhas bases amareladas que eu tenho aqui e vou testar para ver qual que é no tom dela. Em vez de ficar testando a amarelada, a rosada, a esverdeada, enfim. Tá? Então, é um conselho já que eu dou aqui de início dessa live. Então, já, quem tá anotando, que eu sei que tem uma galera que anota aí das minhas lives. Deixa eu ver quem é que tá aqui comigo. A Raquel tá aqui e a Paulinha tá aí. Então, a galera que tem um caderno de live, que eu fiquei sabendo. Então, já faz a primeira anotação aí. Tá? Que é testar uma base rosada e uma base amarelada na cliente. E quem tá assistindo essa live no gravado, que eu tenho muito mais pessoas que me assistem no gravado do que aqui presencialmente, ao vivo, curte essa live. Vocês que estão aqui também comigo, curte. Eu quero ver coraçãozinho subindo aqui. Compartilhe essa live com as amigas de vocês, com aquela amiga que quer ser uma maquiadora profissional e ainda não teve oportunidade, que tá iniciando na carreira, porque aqui tem muito conteúdo bom. Inclusive, gente, toda terça e quinta, às 9 horas da manhã, nós temos um encontro marcado aqui, que é o nosso Falando de Maquiagem, tá? Então anotem na agenda de vocês. Toda terça, toda quinta, às 9 horas da manhã, a gente vai estar aqui com um conteúdo incrível que vai levar vocês a um único objetivo, que é se tornar uma maquiadora segura, fazer maquiagem que as clientes amem, mesmo sendo iniciante. E tem uma coisa que eu sempre falo aqui pra vocês, que é sobre maquiagem personalizada, né? Que é fazer uma maquiagem de acordo com o desejo, as características da cliente. E essa parte de colorimetria, que é o que a gente vai falar aqui, ela tem muito a ver com maquiagem personalizada. Inclusive, a colorimetria está dentro do visagismo, que é a base do meu ensinamento, que é a base do meu método. E ela precisa ser estudada muito para que a gente consiga realmente fazer maquiagem que a cliente ame. Porque uma cliente ela não vai amar a tua maquiagem se ela ficar amarela demais, se ela ficar rosada demais, clara demais, escura demais, porque ela vai se olhar no espelho e ela não vai se conectar com aquela maquiagem. Talvez o restante esteja muito bom, talvez uma técnica esteja muito boa, mas a cor da base errada, gente, ela detona com uma maquiagem. Então, por isso que eu sempre falo, ó, antes de a gente pensar em aprender só técnica bonita de maquiagem, só aquele recorte de cut crease, aquele delineado lindo e maravilhoso que a gente precisa saber fazer, que fique claro, que é uma coisa que eu também ensino muito para as minhas alunas, mas de nada adianta essas técnicas se a gente não souber a maquiagem personalizada. De nada adianta eu souber fazer uma técnica colorida se eu não saber qual a cor do batom que vai combinar com a sombra que eu coloquei no olho. Se eu não saber que cor que combina melhor com o rosa que a minha cliente vai usar, por exemplo. Se uma cliente chegar para ti e dizer assim, hoje eu vou usar um vestido rosa choque e eu quero que a maquiagem seja o destaque. O que tu vai fazer? Sabe fazer isso? Se tu tiver conhecimento de colorimetria, tu vai saber que uns tons mais frios, né? Se for um rosa choque assim, bem quentinho, vai saber que os tons mais frios são os que mais vão se destacar, né? Os tons mais esverdeados
É o que mais vai te ajudar nisso. Só que se tu não tem conhecimento de colorimetria, o que adianta a técnica? Vai te adiantar alguma coisa? Não. Tu vai continuar se sentindo insegura, porque, poxa, minha cliente nem pediu técnica, ela pediu cor e eu não sei de cor. A cliente também vai se sentir insegura. Talvez tu vai fazer, talvez acerte, né? Por uma sorte, acerte. Mas a grande probabilidade é de tu não acertar. E a cliente, o que ela vai fazer? Ela não vai amar a maquiagem. E quando a cliente não ama a maquiagem, o que ela faz? Ela não volta pro teu atendimento. Ela não recomenda o teu atendimento para outras pessoas. Então, assim, a desvantagem de não saber fazer maquiagem personalizada é muito grande. Por isso que eu falo pra vocês, aprendam primeiro maquiagem personalizada, que também ensina técnica bonita, linda e maravilhosa, delineado na régua, mas além disso, vai muito além. Vai ao encontro de ensinar uma técnica específica para cada cliente. Porque a cliente ela não está procurando uma maquiadora que faça a técnica do delineado asa de anjo com semi-cut quiz. Não, ela está procurando uma maquiadora que faz uma maquiagem que ela fique mais bonita. Entende isso? Então a gente tem que parar de ficar com esse pensamento assim de eu quero aprender a técnica X, a maquiadora ensina aquela técnica, sabe? Linda, incrível, que a gente faz um recorte aqui, umas estrelinhas e um colorido. O cliente não quer saber disso, a não ser que tu goste da maquiagem mais artística, aí tudo bem. Mas se você quer aprender a fazer maquiagem para ganhar dinheiro com isso, para atender suas clientes no final de semana, para ter uma renda extra, o que vai te fazer ter sucesso e segurança e a cliente amar a tua maquiagem é a maquiagem personalizada. E um dos pilares da maquiagem personalizada é a colorimetria que a gente está abordando aqui hoje, tá? Então vocês entenderam, né? Que existe tom e subtom. Então, de bases claras ou pessoas claras, pode ter subtom quente, frio, neutro, oliva, mesma coisa com média e escura. E por que é importante uma maquiadora iniciante? Tô começando agora. Por que eu preciso saber a diferença de tom e subtom, né? Por quê? Gente, só para vocês entenderem. Uma pessoa e uma base com subtom frio, ela geralmente, eu tô falando aqui de cor clara e média, tá? Uma pessoa de subtom frio, o que ela vai ter? Uma pele mais avermelhada ou rosada. Porque o rosa é uma variação do vermelho, né? O vermelho, quando a gente adiciona branco na composição do vermelho, ele fica rosa. Por isso que tem gente que fala peles avermelhadas e peles rosadas. A pele negra também tem esse que puxa um pouquinho pro vermelho, mas eu já considero uma pele fria. Então, uma pessoa quente, desculpa. Então, uma pessoa que é clara e ela tem clara e média, ela tem um subtom rosado, avermelhado, ela é considerada uma pessoa de subtom frio. Se ela tiver um subtom, uma pele, né, mais amarelada, subtom quente. Esverdeada, oliva, e neutro ele não puxa nem para um lado e nem para o outro. Então a gente tem que analisar isso. Uma pessoa de pele super escura, ela pode puxar pro amarelo, que é um subtom quente, ou ela puxa um pouco pro vermelho, que é um pouco misturado vermelho com amarelo, fica meio alaranjado. Eu percebo isso, que as peles negras que puxam um pouco pro vermelho, ela tem um pouquinho de amarelo e elas já ficam mais laranja, que também é quente. Aí tem alguns tons de pele mais escuros, eu não tive a oportunidade de maquiar alguém assim ainda, mas eu quero muito, que é uma pessoa de subtom mais azulado, sabe? Uma pessoa de pele negra bem escura, que tem um subtom mais azulado. E aí a gente já considera essa pessoa negra de subtom frio, que não é muito comum aqui no Brasil, é mais pessoal da Nigéria. Eu vejo que as pessoas são assim mais azuladas, eu acho lindo, queria muito maquiar alguém, se tiver a oportunidade, um dia vai ser muito bom pra mim. Então, eu preciso entender essas três coisas. E que as pessoas têm subtom. Por quê? Porque quando eu for comprar uma base, né? Porque lá no início da carreira a gente não tem um monte de base, até porque nem precisa. Eu ensino para as minhas alunas que no máximo com 4 cores de base, elas conseguem atender todas as pessoas do universo, porque eu ensino colorimetria, fazer mistura, misturar uma coisa com outra. Então elas conseguem com poucas cores de base atender muitas pessoas. E aí, quando eu tô iniciando na carreira de maquiadora, eu vou numa loja, poxa, eu entendo que existe tom e subtom. Então eu quero comprar uma base clara, uma base média, uma base escura. Só que dentro da base clara, eu tenho subtons. Tenho subtom amarelado, rosado, neutro e oliva. Médio a mesma coisa, escura a mesma coisa. O que eu vou fazer? Quando eu for comprar, eu vou analisar as pessoas da minha região. Aqui na minha região tem muita gente com subtom mais amareladinho, de pele média, subtom mais rosado de pele clara e subtom mais amarelado de pele escura.
Eu percebi isso com os meus atendimentos. E é o que geralmente acontece. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, de peles médias, comprar base amarelada, de pele clara, comprar base rosada e de pele escura também amarelada. Joyce, mas eu comprei... Beleza, eu tenho uma base clara, de subtom rosado. Deixa eu mostrar aqui. Essa aqui, bem rosado. Vou colocar ela na minha pele aqui. Como eu sou amareladinha, vai dar um contraste legal, vai dar pra ver que é bem rosada. Beleza, eu tô com uma base rosada, porque é o que eu comprei. E a minha cliente... Olha só, pra ver que é bem rosa, né? E a minha cliente, ela é clarinha, mas ela tem um subtom de pele amarelo. O que eu vou fazer? Daqui a pouco a gente vai descobrir o que a gente vai fazer. Porque com o conhecimento de colorimetria, a gente consegue alterar qualquer subtom de base. E eu vou ensinar isso pra vocês. Se vocês tiverem uma base rosada, como arrumar. Se tiver uma base amarelada, como arrumar. Então aguarda aí que a gente vai fazer isso, tá? Qual é o maior benefício de saber ajustar o tom e subtom da base? Primeiro, né, que eu já falei que as minhas alunas têm esse benefício, que é comprar poucas cores de base. Então, se a gente compra cor, pensa comigo. Se eu tenho conhecimento, eu consigo comprar poucas cores de base, atender todo mundo. Se eu posso comprar com poucas cores, eu tenho uma economia. Eu posso economizar e ganhar mais dinheiro, ou eu posso até comprar bases mais caras. Né? Em vez de eu comprar base de 50 reais, eu posso comprar uma base de 100 reais. E ter uma qualidade maior para oferecer para minha cliente, consequentemente cobrar mais caro na minha maquiagem, que eu também vou ganhar mais dinheiro. Então, é uma coisa que a gente tem que muito pensar antes de sair por aí comprando um monte de produto, de comprar curso que ensina só técnica, porque esse conhecimento aqui é o que vai ser o teu diferencial para te tornar segura, para a cliente amar a tua maquiagem e, consequentemente, fazer tu lucrar mais dinheiro com isso. E qual o melhor momento, Joyce, para eu, maquiadora, aprender a identificar o tom da base da cliente? Qual que tu acha? Primeiro, assim, o momento... Depende, né, gente? Tem o momento da carreira. Qual é o momento da minha carreira? Eu tô entrando na maquiagem. Eu primeiro aprendo técnica, eu primeiro aprendo a analisar as características. O que eu faço? Gente, eu sempre, nos meus cursos, né? Eu gosto muito de ensinar colorimetria no início. Por quê? Porque a colorimetria, né, que entra o tom e subtom de base, ela vai te dar um direcionamento em tudo. Então, assim, se eu tô usando, por exemplo, essa base super rosada, eu tenho que usar um corretivo rosado. Olha como combinou. Aí, se eu tô usando uma base rosada, eu não sei. Eu só sei que existe base clara, média e escura. E eu venho e toco um corretivo amarelo. Olha só a diferença, gente. É um corretivo claro ainda, porém é um corretivo amarelo. O que vai acontecer com a maquiagem dessa cliente? Vai ficar feia. Então, esse conhecimento de entender tom e subtom, ele tem que estar presente desde o início da tua carreira de maquiagem. Mas a fulana de tal é maquiadora há um tempinho e ela nem sabe disso. Tudo bem. Só que ela deve ter errado muita maquiagem. Muitas clientes não gostaram da maquiagem dela. Ela não tem segurança para fazer as maquiagens ainda porque ela não tem esse conhecimento. Não é que não dá para maquiar sem ter conhecimento de colorimetria. Dá. Só que o caminho é muito mais difícil. Muito, muito, muito. Eu sei porque eu passei por isso. Não é desde o início da carreira que eu sei colorimetria, não, tá, gente? Eu só fui ter esse conhecimento quando eu fiz o meu método de maquiagem personalizada. Até então, não sabia que existia corretivo rosado, corretivo branco, amarelado. Eu só sabia que existia corretivo claro, médio e escuro. Era o que eu comprava. Imagina como é que ficava as maquiagens, né? E aí eu sempre ficava assim com aquela insegurança quando eu atendia as minhas clientes. Eu sei o quanto é ruim. Eu sei o quanto é ruim a cliente olhar pra mim e dizer assim, eu não gostei da maquiagem. Ou pior ainda, ela falar para as outras pessoas que não gostou. Ou também, tu perguntar se ela gostou e ela falou, gostei. Sabe que a pessoa não gostou, né? Então, assim, a maquiagem personalizada, ela te possibilita de ter muito mais segurança e as clientes amarem muito mais a tua maquiagem. Por isso que eu aconselho todo mundo a fazer maquiagem personalizada, né? Então, assim, gente, eu olho aqui algumas coisas porque eu anoto, tá? Eu anoto pra falar pra vocês. Não é que eu venho aqui do nada assim, acordei, me maquiei e vim falar pra vocês. Não, tem todo um preparativo aqui. Por isso que às vezes eu dou uma olhadinha aqui, porque eu meio que pré-anoto o que eu vou falar pra vocês. Então, onde eu mais vejo as maquiadoras errando, as maquiadoras iniciantes errando,
ao tentar encontrar o tom perfeito da base da cliente é esse. É testar uma base. Tem alguns erros que elas cometem. Testar a base, não esperar a base oxidar, ou seja, quando a base, a hora que eu coloquei na minha mão, ela não tava tão rosa assim, agora ela tá mais. Porque quando ela entra em contato com o oxigênio, ela muda de cor. Então, eu tenho que aplicar a base aqui, mais ou menos nessa região, esperar um pouquinho, pelo menos uns 30 segundos essa base oxidar e comparar ela com a cor do rosto e do pescoço. Sábado eu atendi uma cliente, gente, que ela tinha o rosto 3 tons mais ou menos mais claro que o restante do corpo. Então, se eu testasse essa base e eu olhasse somente a cor do rosto, eu ia colocar uma base muito mais clara nela e eu não sei o que ia acontecer. Na verdade, eu sei, ela ia ficar muito mais clara, ia ficar pálida no casamento do filho dela, ela ia entrar com o rapaz na igreja. Então, assim, né, ia ficar horrível nas fotos, na filmagem, porque tem coisa que a gente não consegue arrumar na edição, tá? Talvez e a cor da base errada a gente não consegue arrumar na edição de foto, tá? Principalmente de vídeo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. A nossa responsabilidade é muito grande. E aí, quando acontecem essas coisas, eu começo a pensar o quanto a nossa responsabilidade de maquiador é grande, porque a gente está produzindo pessoas para eventos especiais, para eventos que vão ficar registrados a vida inteira, como um casamento. Então tem que tomar cuidado. Tom da base errado, gente, eu já vi noiva com o tom da base muito, mas muito errado. E aí, o que aconteceu? O que vão fazer com a filmagem? Com as fotos? Vai ficar do jeito que tá. E aí aquela noiva pode nunca mais nem querer ver as fotos do casamento dela. De tão feia que ela ficou, de tão feia que ela se sentiu. Então, muito cuidado com isso, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, eu sempre aconselho de a gente ter, deixa eu pegar aqui, produtos assim, ó. Inclusive, eu mostrei nos meus stories ontem, mas aqui hoje o conteúdo tá mais completinho. A gente ter produtinhos assim, ó. Amarelo, vermelho e azul. Essas aqui, gente, são as 3 cores primárias. Quem assistiu o Café com Make de ontem já deve ter saído do ar, porque era nos stories. Todos os dias nos stories a gente tem o nosso Café com Make. E eu falei sobre isso, sobre como alterar, como fazer com esses 3 produtinhos aqui, as misturas. Vocês já viram, né? Aquele vídeo que a pessoa coloca um pouquinho de azul, amarelo, vermelho e branco, mistura e fica a cor da base. Também fiz. Também entrei na modinha e fiz esse vídeo ontem, mas eu expliquei por que isso acontece. Quem assistiu sabe que a mistura dessas 3 cores dá um marrom, e é por isso que a gente usa essas 3 cores para alterar o subtom de base. Então, falei pra vocês que eu tenho aqui uma base rosada, e eu vou colocar uma base amarelada aqui, tá? Vamos supor que eu só tenho essas 3 bases. Vou esperar essa amarela. Ó, tá vendo? Olha a diferença. Agora, por que eu falo pra vocês testarem os 2 subtons, né? Ou pelo menos 2 subtons, pelo menos, tá? O amarelo e o rosado. Porque ele vai dar um direcionamento melhor. Por que eu falo pra testar isso aqui na pele da cliente? Porque, ó, se tu tivesse vendo só esse aqui, ó, talvez não ia identificar que ficou rosado demais pra mim. Mas quando eu comparo com uma base amarelada, agora sim eu vejo que ficou muito rosa aqui pra mim. Que isso aqui não serve pro meu subtom de pele. Esse aqui sim. Eu sou mais amareladinha, tá vendo? Que ele fechou muito mais. Então, por isso, testem os 2, tá? Então, vamos lá para um exemplo. Joyce. Nossa, minha pulseira aqui tá horrível de maquiagem, né? Até virar aqui. Joyce, eu tenho uma base rosada demais. E a minha cliente, ela é branquinha assim, igual essa base. Só que ela não é rosada. Ela é um pouco mais amareladinha. O que eu vou fazer na minha vida? Vou colocar mais um pouco de base aqui, só pra gente comparar. Tem mais um pouquinho dela aqui. Olha como ela muda de cor quando oxida, tá vendo? Por isso que eu falei, quando testa a base, espera oxidar. Olha aqui, ela não... Parece 2 bases diferentes, né? Mas é a mesma. Daqui a pouco essa aqui vai oxidar e vai ficar igual a outra. Então tá, primeiro que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar que o subtom rosado, ele é uma pele mais avermelhada, ou seja, tem muito vermelho. Muito vermelho. E pra formar a cor da base, só relembrando, a gente precisa de vermelho, azul e amarelo. Se eu tenho muito vermelho na composição, né, muito vermelho nessa base, quais são as 2 cores que estão faltando para que feche a cor marrom? Essas 2. Então, se eu misturar um pouquinho de azul e um pouquinho de amarelo
nessa base rosada, eu vou neutralizar o rosa, quer ver? Na verdade, gente, eu não vou misturar essas duas cores aqui, porque eu sei que o amarelo e o azul dá verde. Então, eu já vou pegar direto um verde pra facilitar a minha vida. Eu tenho, já não tem corretivo verde, não tem problema. Mistura um pouquinho de azul e um pouquinho de amarelo. Então, eu vou misturar um pouquinho de corretivo verde na base rosada. Deixa eu botar mais, ó. E olha o que aconteceu. Tá verde demais, deixa eu botar mais um pouquinho de base. Porque como essa base ela é muito clara, a gente tem que cuidar com a intensidade do verde que a gente coloca, tá? Não vou deixar ela oliva. Olha só, gente. Eu neutralizei completamente, olha aqui. Aqui tá a rosada, olha só. Ai, tá estourando. Ó, aqui tá a rosada. E aqui tá a base que eu neutralizei, ou seja, eu tirei aquele excesso de rosa que tinha na base. Tá, eu testei na minha cliente, mas ainda eu sinto que falta amarelo, Joyce. O que eu faço? Pega um pouquinho de pigmento amarelo, BT Velvet amarelo, qualquer coisa amarela e mistura. Vocês estão entendendo que de uma base rosada eu transformei ela em uma base neutra e agora eu estou transformando ela em uma base amarelada. Gente, é sério, não dá pra ver. Mas olha só, é a mesma base. Vocês conseguem entender que é a mesma base? Só com alguns ajustes de conhecimento de colorimetria. Em uma base, eu tinha uma base e eu fiz 3 bases. Com pigmento, com coisinha. Gente, eu paguei 10 pila nisso aqui. E não altera a composição da base, não altera a durabilidade da base, porque vocês viram a quantidade é mínima do mínimo. Então, assim, com uma base e conhecimento, eu tenho 3 bases. Então, olha o que eu economizei. Essa minha base aqui custa quase R$80. Então, em vez de eu gastar 3 vezes 80, eu gastei só uma vez 80. E tenho 3 bases também. Por quê? Por causa do conhecimento de colorimetria. Oi, Raquel. Raquel é minha aluna, né? E agora vamos pro contrário. Base amarelada demais. Joyce, minha cliente ficou amarelada. O que eu vou fazer da vida? Se eu tenho uma base super amarela, ó, as 3 cores, de novo, 3 cores primárias. Se eu tenho uma base amarela, quais são as outras 2 cores que estão faltando nessa mistura para que se forme o marrom, azul e vermelho? Eu não preciso usar azul e vermelho, posso usar direto o roxo porque eu tenho. Ah, Joyce, não tem coisa roxa. Eu uso os 2 que vai dar o roxo. Então, eu já vou pegar um BT Velvet Lilás. Que isso aqui, gente, me quebra muito galho quando eu tenho porque eu tenho bastante base amarelada. Porque as pessoas aqui são mais amareladinhas, já falei pra vocês. Mas, às vezes, a gente precisa quebrar um pouquinho desse amarelo. Ah, deixa eu botar mais base aqui. Então, eu gosto muito de usar o BT Velvet Lilás. Ah, Joyce, mas é o roxo que dá quando a gente mistura o vermelho e o amarelo. O vermelho e o azul. Sim, é o roxo. Só que eu tô trabalhando aqui com uma base de tonalidade clara e média. Então, eu não posso colocar direto o roxo, porque senão eu vou deixar roxeada e vou esfriar essa base. Então, eu uso o lilás, que é o roxo com um pouco de branco. A mesma coisa que o rosa é o vermelho com um pouco de branco. Então, ó, aqui está a minha base super amarelada. Nela, eu vou... Olha só a gotinha. Vai ser muito, eu acho. Não, não é não. Olha aqui. De uma base amarelada para uma base completamente neutralizada, com apenas uma gota de produtinho lilás. Beleza, testei na minha cliente, só que parece que ela é rosada. O que eu faço? Adiciono um pouquinho de vermelho. A mesma coisa, eu neutralizei a base, mas eu vi que a minha cliente é esverdeada. Mistura um pouquinho de verde. Ó, então eu vou misturar aqui um pouquinho de vermelho nessa base. E de novo, com uma única base que eu tinha amarelada, eu transformei ela em neutra, como vocês já viram, e agora em uma base rosada. Então, deu para entender aqui como o conhecimento de colorimetria faz a diferença? Faz muita diferença na vida. Porque isso te dá segurança. Hoje, gente, eu tenho, com as poucas bases que eu tenho certeza que eu consigo atender qualquer cliente que sentar na minha cadeira. Hoje, eu realmente não tenho mais medo de atender e não ter a cor da base da cliente passar vergonha, por exemplo. Porque com esse produtinho aqui, com esse conhecimento de colorimetria, eu consigo, com poucas bases, atender todas as minhas clientes. E vocês podem pensar assim, Joyce, se eu errar o tom da base? Já aconteceu e não faz muito tempo de eu colocar uma base. Depois que eu apliquei a base inteira na cliente, eu vi que estava amarela. Né? Porque às vezes a luz, a gente confunde e tal. Eu me desesperei. Não! O que eu fiz? Simplesmente eu neutralizei esse amarelo da base
com o lilás. Então, eu peguei um pouquinho de BT Velvet lilás, coloquei umas gotinhas de diluidor, peguei a esponjinha, passei na pele da cliente toda, pronto. Ficou incrível e maravilhosa, como se não tivesse uma base super amarelada por baixo. Então, assim, a gente vai errar o tom da base, vai sempre errar, porque tu nunca vai acertar de primeiro o tom da base de ninguém não, né? Já aconteceu, eu fico tão feliz quando eu acerto de primeiro, porque economiza tempo, né? Mas, assim, é difícil a gente acertar de primeiro o tom da base da cliente, então a gente vai ter que fazer ajuste. Então, errar o tom da base vai errar sempre. O que precisa é saber corrigir. Vocês já não viram várias maquiadoras fazendo misturinha de base? Inclusive eu, quando faço vídeo de técnica, mostrando técnica, eu falo pra vocês, né? Eu tô misturando base XYZ com isso, com aquilo, com aquilo outro. Por quê? Pra corrigir o tom. Até porque é difícil também encontrar o tom exato da pele em uma única base. Até pessoas que compram base para automaquiagem sentem essa dificuldade de ter uma base igualzinha à cor dela. Porque é difícil, somos 8 bilhões de pessoas nesse mundo, então com subtons e tons muito diferentes umas das outras, é difícil encontrar. Então, esse conhecimento de colorimetria aqui, ele facilita muito a vida da maquiadora. E se ela for iniciante, melhor ainda. Pessoa que inicia na carreira de maquiadora, entendendo de colorimetria, sabendo arrumar tom da base, gente, já avança aí na carreira uns 5 anos na frente, porque esse conhecimento aqui muda, tá? Então, encerramos a nossa live de hoje. Expliquei para vocês hoje a diferença de tom e subtom de pele, como ajustar as bases com corretivos e produtinhos coloridos, como encontrar o tom da base da cliente, como comprar a base, tudo isso a gente aprendeu hoje aqui na live, tá? Então eu vou deixar essa live salva para vocês ir lá e comentarem muito, tá? Então eu quero que vocês comentem lá na live qual o maior aprendizado desse conteúdo de hoje, tá? Que eu quero muito saber. Então, hoje é terça, nossa primeira live da semana. Na quinta-feira, 9 horas da manhã, estaremos aqui juntas para falar sobre outro assunto que vai te levar a se tornar uma maquiadora segura, fazer make que as clientes amem, mesmo sendo iniciante. Então, até mais. Tchau!